Então houve a necessidade de um novo conceito para descrever essa sociedade tão fragmentada. Então havia uma perspectiva diferente em relação às diferenças que existiam entre as sociedades, que o simples conceito de etnicidade não mais garantia a explicação dessas diferenças. Então houve a necessidade de um novo conceito. A etnicidade se referia apenas às diferenças ancestrais, ou seja, a ancestralidade comum de uma pessoa, de um grupo. Você estaria dentro de uma etnicidade, dentro das diferenças étnicas de um lugar, de uma região. Havia diferenças gritantes entre pessoas com a mesma ancestralidade. Então, pessoas negras, por exemplo, de uma mesma origem, de uma mesma religião, porém com ideias totalmente diferentes. Um poderia ser homossexual e orientado para movimentos políticos relacionados à orientação homossexual, e outro relacionados à orientação política aos direitos humanos, por exemplo. Então, essas diferenças gritantes, mesmo com pessoas com a mesma ancestralidade, mas que a etnicidade não mais explicava e não mais se empregava a esse tipo de diferenças. Com o passar, aliás, como pensar em diferenças não atreladas a essa ancestralidade? Então foi um questionamento que os antropólogos começaram a fazer, e como pensar tantas pessoas diferentes, sendo que elas estão na mesma ancestralidade, elas descendem de um mesmo grupo, porém são totalmente diferentes. A partir daí, começou a surgir o conceito de identidade. Não surgir, mas ser reformulado e aplicado a essas diferenças não atreladas à ancestralidade. A alternativa foi justamente o conceito de identidade, que foi reformulado, que antes era empregado em grupos e passou a ser aplicado referente a essa fragmentação social tão grande, pois não pressupõe uma ancestralidade comum. O conceito de identidade não precisa da ancestralidade. Então, independentemente se você faz parte da mesma ancestralidade ou não, o conceito de identidade vai explicar as diferenças entre um povo de um mesmo grupo. A experiência é suficiente para produzir identidades entre grupos. Então, a simples experiência de vida vivida em algum lugar é suficiente. Você pode ter uma mesma ancestralidade, nasceram juntos em um mesmo lugar, com a mesma religião, até frequentar a mesma igreja ou a mesma escola, mas cada um, em sua experiência de vida ao longo do tempo, com viagens com amigos diferentes, produziu uma identidade diferente um do outro. Então, mesmo pessoas que crescem juntas podem produzir identidades diferentes daquele grupo a qual cresceu. A identidade é sempre vista como transitória e nunca acabada. Então, a identidade é algo que não está acabada, que não tem fim. Você pode se identificar com alguma coisa hoje, mas em outro dia, em outro ano, em outra época da sua vida, você pode simplesmente mudar a ideia de identidade que você tem em relação à sua própria existência. Então, a ideia de identidade é transitória. Ela muda de um período para outro de acordo com o seu momento, o seu estar naquele momento. Então, é nunca acabado. Você nunca tem como dizer que é isso definitivamente, porque ao longo da sua vida, com as suas experiências, você vai moldando a sua identidade. É um processo modelado pela ação das pessoas que compartilham coisas em comum. Então, para adquirir aqueles atributos que a identidade
lhe identifica, você se identifica com uma identidade, depende muito da ação das pessoas que compartilham essas coisas com você. Em relação ao senso comum, a antropologia é diferente em relação ao mesmo conceito de identidade. Então, o senso comum tem um modo de pregar o conceito e a antropologia tem um modo científico de empregar o conceito. O conceito de identidade, nesse caso, vai ser diferente. O senso comum vai ver de um jeito e a antropologia vai ver de outro, mais como um método científico. No senso comum, as pessoas assumem feições individuais moldadas pelo consumo. Então, o senso comum seria o quê? A forma que a população em geral, a grande massa, pensa sobre algo. Então, como é que essa massa pensa sobre o conceito de identidade? Que as feições individuais, os gostos, as características que lhe individualiza como pessoa é moldada pelo consumo, pelo que você consome. Então, se você consome só carne, se você consome só vegetais, então você mudou. Se você consome só isso, você consome só grifes de marcas famosas, você consome só coisas populares. Se você não quer colocar gasolina no seu carro, só quer colocar álcool, você só quer colocar gasolina. Então, aparelhos eletrônicos de última moda. Então, isso é o que define, o senso comum define a pessoa de acordo com o que ela consome, de acordo com o que ela compra, de acordo com o que ela usa. Ela foca apenas no sujeito de suas escolhas. Então, se eu escolhi comprar um celular de última geração, um iPhone, por exemplo, então, ao senso comum, as pessoas vão colocar aquele sujeito de acordo com a compra que ele fez, com o que ele utiliza. Então, foca nas escolhas do sujeito e não de acordo com na existência dele. A identidade é vista como uma mercadoria que cada pessoa pode assumir livremente. Então, de repente, eu posso decidir ser vegano e a partir daí minha identidade é a identidade de vegano. Eu assumi aquilo ali, então eu sou vegano e simplesmente é assim. Eu posso mudar de acordo com o que eu consumo. É uma mercadoria. Essa é a ideia de identidade do senso comum. Para a antropologia, na verdade, não é somente aquilo que você escolhe, mas também aquilo que você não escolheu que molda a identidade. Então, se você não escolheu comer carne, se você não escolheu criar algum animal, se você não escolheu a caridade, a religião tal, a antropologia vai dizer que aquilo ali também moldou a identidade e moldou a pessoa que você é.